Bom dia, caríssimos, na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, os conflitos, as aflições que decorrem no mundo encarnado são apenas meios expiatórios de depuração àqueles espíritos consumidores dos próprios devaneios, dos próprios pecados. São processos de depuração, onde se faz necessário a cada período uma elevada filtragem, não só daqueles que devem voltar ao plano, mas a consciência daqueles que ficam, estabelecendo novas normas, novos resultados, novos meios de conscientização. Conscientização essa que seria para a própria evolução, para o próprio convívio terreno, para que continuassem na sua terra, nas suas provas e nas suas próprias expiações carnais. O mundo, como vós conheceis, não é apenas uma bola cheia d'água, mas sim um mundo cheio de energias, cheio de seres viventes, dos quais o ser humano já se esqueceu de sua suma importância. Uma importância a qual leva também a sua própria vida, a sua própria existência e continuidade nesta terra. Assim, caríssimos, não tens por que ficar surpresos, não tens por que ficares abalados com notícias de desastres, notícias de conflitos armados, onde várias vidas se esvairão. É o meio depurativo, é o meio encarnatório que se faz fim para que se dê início à nova vida, à vida depurada, à vida de sã e real consciência, consciência sobre a sua existência, que foi um dia encarnado e que será agora eternizado no plano maior. Mas por que, caríssimos, aguardar pelo momento vil, sendo que podeis fazer a sua própria conscientização em vida encarnada, em vida em convívio com os seus, na vida que escolhestes para vir para cá, nesta vida terrena cheia de atribulações. Não existe ser na terra que não passe pelas suas atribulações. O que se tem, irmãos, caríssimos irmãos, são pessoas encarnadas com mais ou menos deveres, com mais ou menos dívidas, com mais ou menos missões a serem trabalhadas ou serem resgatadas. Muitas vezes, parte da vida é a parte da quitação envolvida nesta dívida a ser sanada. Daí, com certeza, as pessoas acham injusto o período curto pelo qual passou na Terra essa pessoa, aquele ser, aquela entidade. Mas foi simplesmente o período justo para que se cumprisse o que deveria ser cumprido e para que ele voltasse regressando ao plano maior, onde lá também fará uma ponderação de todas as coisas, todas as situações, todas as ações, juntamente com mentores afins, para mostrar o que foi saudável
do que ainda ficou pendente na balança da justiça. Seguis na sua moralidade, nas suas ações, pertinentes com o plano maior e com os ensinamentos do Pai e do Mestre Jesus. Hosana nas alturas. Uma reflexão. Irmãos, em Jesus, filhos de Deus, nosso Pai. As palavras do nosso irmão, belíssimas, nos levam a pensar, a meditar e a perguntar o que fazer, como fazer. É simples. Toda reunião que nós estamos aqui presentes, nós falamos sempre a mesma palavra: orar. O que é orar? Orar é um momento de conectar com esse universo infinito e um sem fim, que é o nosso Pai, o nosso Criador. É olhando, é admirando, é tentando perceber o que paira no ar, que chamamos de amor, que chamamos de luz. Andar pelas ruas procurando a luz, onde há escuridão, olhar pro belo, uma árvore, um pássaro, uma criança, um ser humano como outro qualquer. Que tem a sua beleza, no sorriso, nas feições, na forma de ser. Percebendo amor e alegria, devemos agradecer. Porém, alguns, talvez muitos, ainda se encontrem na escuridão, mesmo sem saber. Mas nós podemos perceber isso. E esse momento se faz importante, a conexão com a luz e com o amor. Pedir perdão por aquela alma, por aquele ser. Pedir ao Senhor, Pai de todos nós, que cuide daquele ser da melhor forma possível. Isso é orar. Isso é se conectar para ser um ser melhor e caminharmos através das lições que o nosso irmão, Mestre Jesus, nos trouxe. É através dele que estão as palavras simples, puras. É através dele que o Verbo veio e muita gente não consegue perceber que o Verbo é um só. O Verbo é o Pai universal. O Verbo é amar. Amar a Ele e a todas as coisas. A todos. Deve ser sempre número 1. É esse Verbo que nos leva à luz, é esse Verbo que nos leva a enxergar a beleza. Então é simples. O começo é muito simples. É deixar o coração sentir o amor, a alegria, a felicidade por pequenas coisas. E quando a visão for desencaminhada, procure nesse descaminho um ponto de luz e peça para aquele ponto de luz crescer
e clarear nosso coração, o coração de quem precisa. Apenas isso é o começo de orar. Qualquer pensamento é uma oração. Concentrem-se sempre no bem, no belo, no amor. E sigamos, e que todos sigam em nome do Pai Criador. Graças a Deus. Graças a Deus. O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, a questão é de número 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? Resposta dos espíritos. A expiação se cumpre durante a existência corporal pelas provas às quais o espírito está submetido. E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. Quando a gente fala provas e expiações, né, são apenas momentos de resgate, ou de saudação de dívida, vamos dizer assim, para que nós possamos nos purificar, nos engrandecer, nos sentirmos melhor. Não. Apenas somos devedores, e muitas vezes devedores feios, né, do que nós fizemos no passado, e outras vidas, e às vezes muitas vidas. Porque a Terra, desde quando ela existe, desde quando o ser humano começou a conquistá-la, né, a conquistar terras, o ser humano ainda não tinha a capacidade, muita capacidade de discernimento entre o bem e o mal. Ele, quase que no instinto animal, ele fazia coisas impensadas. Matava, fazia horrores, como se fosse na padaria comprar um pão. Então, com o passar dos tempos, espíritos mais evoluídos começaram a vir, começaram a educar esses espíritos para que se tomasse um rumo, né? Para que se tomasse um caminho, vamos dizer assim, né? O caminho da verdade. E isso ao longo de centenas, milhares de anos. O processo é longo, é extenso. Tanto que, se nós formos lá para o passado, né, até em filmes que retratam a história da humanidade, nós podemos verificar que mesmo dentro de um grupo mais selvagem, de homens que eu estou falando, existiu ali um ou outro com uma capacidade melhor de discernimento. É aquele, né, o pertencente da turminha do deixa para lá, deixa quieto, né? Sempre existiu. Então são esses espíritos mais evoluídos encarnados para que praticamente eles pudessem trazer o equilíbrio, né, para aquela turma, vamos dizer assim, para aquele conglomerado que ali estava, para que eles pudessem ser realinhados. Porque o espírito, quando ele vem, quando ele volta, né, ele volta justamente com alguns não bem critérios, mas algumas nuances de conscientização do que ele deve fazer. Se ele vai escolher fazer ou não, é a parte do livre-arbítrio. Cada um é livre para escolher o que se vai fazer. Eu sei que aquilo não é bom. Então, eu sei o caminho do que é bom. Qual que eu vou escolher? Essa é a minha livre escolha. Lógico que nesse processo do livre-arbítrio, da escolha, né, é onde esse espírito que me habita
ele vai saber onde vai ter a paga maior, né? Então, muitas vezes, o espírito, o ser encarnado, ele escolhe o caminho não muito, que a gente julga, né? Não muito pertinente, não muito pertinente, que a gente fala com os valores nossos de hoje, mas porque aquele espírito ele ainda está enraizado, agregado a valores da sua época. Por isso que nós vemos tanta selvageria ainda. Nossa, como aquele ser humano foi possível fazer aquilo? É porque nele habita ainda aquele espírito sagaz, aquele espírito ainda nada lapidado, ou ainda bem teimoso, que quer ficar atrelado a uma época que não existe mais, mas que ele tem que voltar para saldar a sua dívida, para reencontrar aqueles a quem ele fez sofrer, a quem ele foi algoz, né, da vida encarnada. Ah, mas ele não aprendeu, olha lá, tá vendo? Ele foi preso, tá, né, fugiu, enfim. Ou morreu sem ter o seu castigo necessário, né? Vai voltar quantas vezes forem necessárias para a sua depuração, para o seu trabalho de conscientização. A evolução é isso. Quando a gente fala, vamos evoluir, vamos, né, pegar melhores valores, é a gente abraçar oportunidades pelas quais são colocadas na nossa frente, nesses dois caminhos, o positivo e o negativo. Mas será positivo a quem? Será negativo a quem? Só a mim? Ou aqueles que eu estou levando junto? Aqueles que me rodeiam? Que também fizeram parte da vida passada, do meu círculo de conhecidos. Porque a gente não vem sozinho. Se a gente vem fazer, né, a quitação da nossa dívida passada, é porque eu tenho que responder àqueles a quem eu fiquei devendo. Então, justamente, aqueles voltam, ou como colegas de trabalho, aquele colega chato de trabalho, aquele chefe chato, um parente, dentro do próprio núcleo familiar, uma mãe, um pai, um irmão com deficiência, que vai me colocar à prova, né, no quanto eu vou ter de paciência, no quanto eu vou ter que retribuir, no quanto eu vou ter que acolher, no quanto que eu vou ter que aceitar aquela situação de convívio. Então, muitos que a gente até vê, né, e até conhece alguém, fala, nossa, como você cuida bem de fulano. E o que mais me admira é que você não deveria nada a ele, mas olha, muito me surpreende, te valorizo, te respeito por isso. Mas é porque ele escolheu aquela prova. Né? E aí, durante essa expiação, ele vai sucumbindo todos aquele saldo negativo. Zeramos todos? Não zeramos. Sempre tem uma pendênciazinha. Não é porque a pessoa é espírita, né, que ela é zerada de saldo. Eu devo ter várias cadernetas por aí de dívida, com certeza. E não é essa que vai ser minha última vinda para cá. Eu tenho certeza disso. Né? Tanto é que existem coisas que a gente tenta consertar, não consegue, vê que não consegue, e faz o melhor, e o pago vai de cada um, né? Quando a gente sente que é uma coisa que é mais missionária mesmo, e fala, não, eu vou tentar fazer e ver o final disso aqui, porque eu não quero levar essa pendenga comigo de novo, não. Vamos saldar logo isso. Né? E tenta-se da melhor maneira, né? Mas ainda sempre sobra aquele saldinho. Mas por que, né, a gente precisa esperar a próxima e a próxima e a próxima encarnação para saldar tudo, se a gente pode começar a fazer pequenos trabalhos, né, pequenas ações, pequenas demonstrações das quais nós podemos começar a sentir essa evolução agora. Então vamos abraçar quem nos acolhe, vamos abraçar quem nos envolve, vamos abraçar quem chega até nós.
Não que eu seja um bom samaritano mundial, não é isso. Que eu queira receber um prêmio Nobel da Paz, mas que eu faça a minha parte, uma parte de consciência moral, espiritual, né, de ajuda, de fraternidade, que eu tenha dentro de mim. Lógico que o ser humano ele é imperfeito, todos somos imperfeitos, né? Ideias, ações, até repentinas, impulsivas muitas vezes, nós temos sim, porque ainda somos de carne e osso, né? Sangue que corre na veia, não é água, né? Então às vezes ferve mesmo, mas a gente tem que, naquele período, aquele momento de respirar fundo, olha para frente, repensa e segue. E assim vamos todos seguindo. Graças a Deus. Graças a Deus. A vida que nos traz de sabores é a mesma que nos traz vários amores. Regai com vosso amor o canteiro da paz. Regai com vosso amor o canteiro da paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Amigos, venho aqui hoje na paz universal, na paz do Senhor. Nosso irmão, ele também é nosso irmão, mestre de vocês, mestre Jesus. A função de estarmos aqui é falar uma coisa bem simples para vocês. Os olhos, eles não enxergam apenas o que está no campo visual. Os olhos, eles enxergam muito além. Os olhos enxergam o infinito. Abrir os olhos para enxergar o que está além do campo de visão é abrir a mente para aceitar coisas que estão além da compreensão de vocês por enquanto. Se vocês não acreditam, não desacreditem. Guarde um pouco para pensar mais adiante o que vocês foram intuídos ou viram além da capacidade visual. Vocês chamam de visões, mas é mais do que visões. É enxergar em outras dimensões, em outros planos espirituais, entre outros planos dimensionais. A possibilidade de existir neste universo seres que não apenas vocês é 100%. Vocês estão no processo de evolução e vocês estão sendo levados aos poucos a começar a entender isso e passar para uma nova fase da existência. Não tenham medo, medo não serve para nada. Também não se precisa ser corajoso. A coragem também pode ser burra, por achar que sabe que pode, e é burra por causa do ego, do orgulho, que cegam os olhos. E esse ego, esse orgulho, eles não permitem que vocês enxerguem a verdade. E a verdade é uma só. Tudo e todos fazem parte de um único ser, de uma única energia, que é Deus e o amor. Todos os lados que vocês olharem, vocês não vão ver nada, mas está tudo lá.
Comecem a trabalhar a possibilidade de ver além. Às vezes, de olhos fechados, fora de casa principalmente, ou parar para tentar ouvir o que não está sendo falado. Esse é o caminho. Esse é o caminho da mudança. O irmão que está falando, ele é intuído a ficar assistindo, a ficar lendo coisas sobre astronomia. Ele acha que não sabe, mas ele entende. E qualquer um pode entender, só querer. A astronomia, a astrofísica, a física quântica, todos esses nomes que às vezes vocês não entendem, fazem parte do seu ser maior. O ser que está além da carne. Vocês estão sendo preparados, que para vocês significa lentamente, mas para nós que estamos no universo, é muito mais rápido do que o que vocês imaginam. O tempo de vocês é diferente, porque vocês querem um tempo lento. Mas o universo não para nunca. E tenham certeza no coração que nesse universo existem muitas coisas que vocês vão gostar de ver, de saber e de vivenciar. Tirem o orgulho da ignorância, do medo. Abram o peito, como vocês dizem, abram o coração e se permitam a enxergar um Deus maior, um mestre com uma capacidade de amar vocês como vocês nunca vão encontrar. E é neles que está o caminho de vocês. Acreditem. Acreditem. Ah, eu não sou o que vocês chamam de mentor, eu sou apenas um amigo que está sempre passando, eu e todo o meu infinito grupo, estamos sempre passando em todos os lugares e levando mensagens, intuindo na cabeça de vocês, para que vocês aos poucos aprendam sobre a realidade. Fiquem em paz e no amor universal. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, meus filhos. Bom dia. Eu penso bem fazer presente nessa canal do Seu Jesus. Oh, meus filhos, vocês acham uma vida pesada, uma vida cheia de tribulação, cheia de expiação, né, meus filhos? Mas é assim mesmo. Aí quando vocês chegam aqui, vocês se arrependem. Ou se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo. Mas, rapaz, a oportunidade estava lá e você também junto com ela. Não fez porque não quis. Estava lá. Foi dada a oportunidade. Foi dado o momento. Foi feito o acolhimento daquelas pessoas. Devagarinho foram chegando para ver se você se tocava, né? Como vocês falam. Para ver se vocês abriam os olhos, falavam, se comportavam, agia, mas deixou passar. Virou as costas, virou a cara, não falava, não agia. Oh, meus filhos, o caminho segue. A escada que você tem que subir é para cima. Ninguém desce de fácil. Vocês têm que subir olhando para frente. A escada da evolução é subida. O que ficou para trás, de legalzinho que ficou para trás, ficou para trás. Não tem como descer. Você vai ter que subir. Às vezes cansa, porque é subida. Às vezes você acha melhor até descer de volta, porque na descida é menos cansativo, menos esforço.
Mas tudo que é feito com menos esforço, não valia. Agora, aquilo que você pega com vontade, faz com afinco, vai para frente, e até é difícil de resolver, mas quando você resolve, dá aquela sensação de satisfação, dá aquela sensação do serviço feito, realizado, cumprido. É bom, não é? Então, meus filhos, não perde mais oportunidade para você se sentir bem. Aquela satisfação que enche a alma, aquela satisfação que é uma sensação boa, tranquila, gostosa. É essa sensação que nós quer que vocês sentem. Mas nós quer porque nós fica voando de perto. Mas nós não pode escolher para você. Nós não pode fazer para você. É você que tem que seguir, é você que tem que fazer, apoiar e fazer. Agora, se não faz, esqueceu também que tem outras vidas para frente, esqueceu que você vai voltar de onde você saiu. Aí não tem escapatória, filho. Às vezes demora um pouquinho para absorver as coisas aqui desse lado. Cada um no seu tempo, ninguém vai apressar vocês. Ninguém vai deixar vocês amarrados num pensamento passado até você consertar aquilo. É o seu bom senso, é o seu livre-arbítrio. Para quando chegar a hora, resolver, fazer de novo, vamos fazer. Mas já sabe que vai ter que voltar e voltar quantas vezes for necessário. Tem gente que gosta desse passeio de vir voltar e voltar. Mas é assim mesmo, né, meus filhos? O ser humano, ele gosta das aventuras, ele gosta das emoções fortes. Aí parece que até procura, né? Mas quando acha, aí já fica com medo, pezinho para trás, arrependido do que pediu. Tudo é aprendizado, tudo é lição. Às vezes a lição é pesada, difícil, complicada. Mas não é porque é difícil e complicado, você vai deixar de lado. Filhos, quando vocês lêem um livro, vocês pulam a página. Quando vocês assistem esses filmes que vocês fazem, vocês pulam parte. Pois é, filhos. Tem que encarar aquela parte chata. Você sabe que o capítulo daquele livro vai ser chato, vai ser cansativo, comprido que só. Mas você tem que ler aquela parte para entender o que aconteceu lá na frente. Senão, se você pular uma parte, vai aparecer coisa nova lá na frente que você não vai entender. Aí só vai piorar. Que aí, como é que você vai ter base para enfrentar aquilo se você acabou deixando para trás no momento que tinha que ser? É paciência, filhos. É jogo de muita paciência. Paciência e devoção. Fé e amor. Porque com fé e amor, todos os caminhos vão se abrindo. E o seu destino, na linha que você está, ela vai andando. Vai andando, devagarzinho que seja, mas ela vai andando. Parar uma obra é perder os material puro. Vocês já viram essas casas que vocês fazem? Se o material ficar ali na chuva, no frio, nos ventos, aquele material vai embora, vai desgastando, e a casa lá. Nem a parede foi levantada, nem a viga foi colocada, e os materiais perdendo, os ferros ferrujando, o cimento secando, e não dá para aproveitar mais nada depois.
Então, filhos, vocês têm as ferramentas tudo na mão para abraçar a sua causa, abraçar um desafio. Acho que isso é melhor para dizer para vocês. Aceitar o desafio e fazer dando o melhor de si. Dando o melhor que você pensa que pode ter, mas você está enganado, porque você pode mais. Sempre pode mais. Vocês ficam tudo com o Mestre Jesus e das bênçãos do nosso Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus.